Olá, gente. Já falamos bastante nesses últimos tempos sobre política, né, temas relacionados à vida política, e acho que convém agora falar um pouco sobre aquilo que está no topo da hierarquia da importância da vida humana, que é a vida espiritual, a dimensão espiritual, porque o homem essencialmente ele é um ser espiritual, não só bio, não só psíquico, não só sócio, não só político, mas sobretudo espiritual. E para além de tudo, espiritual. E eu recordo para você, né, que a tradição cristã, nós temos uma longa tradição espiritual, uma longa teologia espiritual, longos tratados de espiritualidade e riquíssimas experiências de vida espiritual e grandes mestres da espiritualidade cristã. É importante que nós conheçamos as nossas fontes cristãs. Quero trazer para você, né, dois pensadores, dois grandes mestres da espiritualidade cristã do século IV depois de Cristo, né, evidentemente, que vão dar dois conselhos para nós sobre a vida espiritual, sobre a vida de oração. Porque, né, você que me escuta certamente tem a experiência da oração, da vida espiritual, né, ou se não, pelo menos seu espírito deve sentir o desejo da vida de oração. Dois desses grandes mestres espirituais. Primeiramente, nós temos o Poimen, que foi um monge, né, um sábio espiritual cristão que viveu uma vida solitária no deserto do Egito, numa vida contemplativa. Ele diz o seguinte, que o princípio de todos os males é a distração. Isso aqui é um conselho para a vida de oração, para a sua vida de oração. O princípio de todos os males é a distração. Quando nós cedemos à distração, nós não conseguimos fazer uma oração verdadeira e não conseguimos contemplar a Deus. Só contemplamos a Deus por meio da concentração. É uma coisa inevitável, porque os pensamentos têm essa tendenciosidade de nos tirar da lembrança pura de Deus, a lembrança verdadeira de Deus, da dimensão, né, mais transcendente que o espírito humano pode alcançar, que é a contemplação divina. Então, fica esse primeiro conselho para nós. O princípio de todos os males é a distração. Isso foi escrito no século IV. Veja, né, que tradição tão bonita, tão belíssima nós temos. Outro conselho que nós temos, ele vem de um outro mestre espiritual chamado Evagrio Pôntico, também do século IV. Ele morreu no ano 399, né, da nossa era. Também foi um monge, né, que viveu a vida contemplativa no deserto, e ele dizia o seguinte: enquanto oras, vigia intensamente a tua memória, para que ao invés de sugerir-te as suas lembranças, ela te leve à consciência da tua prática. Porque não raro, na hora da oração, a nossa memória vai nos fornecendo pensamentos e lembranças antigas, às vezes até antiquíssimas da nossa infância, somente para nos distrair da oração. Não. É esse conselho que Evagrio nos diz, né, que a tua memória te leve à consciência daquilo que tu estás a praticar, que neste momento é a oração. Pois a inteligência tem uma perigosa tendência a deixar-se pilhar pela memória no momento da oração. Veja, esse conselho da vida espiritual, né, que esses dois grandes mestres cristãos, eles nos dão, são imprescindíveis para que a gente tenha uma oração verdadeira, uma oração pura, uma oração concentrada, porque não raro a nossa oração ela é feita com muita pressa, com muita distração, com muitas preocupações. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Lembram do que o Senhor falou, está no Evangelho segundo Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E não raro na oração nós trazemos as nossas preocupações. Na oração não é o momento de trazer primeiramente as preocupações. A oração é o momento de estar com Deus, é o momento da alma, do encontro do espírito humano com o espírito divino. É um momento privilegiado, é como que um momento matrimonial entre a criatura e o Criador. É o momento da oração. Então a oração ela não deve partir primeiramente de pedidos, né, e muito menos, né, cair devagar nas distrações. Não. Claro que as distrações é um fenômeno dos nossos tempos, né, porque nossos tempos, com esse ativismo, com essa cultura do barulho que nós temos, é muito difícil a gente fazer concentração interior, tanto na oração pessoal, em casa, quanto quando estamos na igreja, seja lá qual for a igreja que você frequente. Mas como é difícil nós nos concentrarmos. E aí é preciso primeiramente tomar consciência dessa cultura que nós vivemos, essa cultura barulhenta e ativista e distraída, para poder transcendê-la, para poder superá-la, para poder seguir esse conceito que a distração ela é a raiz de todos os males. Nós não conseguimos atingir a experiência de Deus se nós pararmos nesse limite, nessa nuvem
das distrações dos pensamentos, porque o que acontece é, a nossa memória pega as lembranças, pega os pensamentos, pega alguma busca, alguma coisa que nós nos preocupávamos antes, né, recentemente, ou até mesmo, né, em nossa infância, em nossa juventude, enfim, pega, traz aquela lembrança, entrega ela para a inteligência, para que a inteligência comece a raciocinar sobre ela. E é importante, para evitar todo esse processo, vigiar sobre a memória, que essas lembranças não nos venham no momento da distração, porque senão a nossa mente vai devagar. E aí nós não conseguimos atingir a Deus, encontrar-se com Ele, porque é um momento, como já vos falei, único, singular e irrepetível, cada momento de oração. Então, fica aqui para nós esse conselho desses dois grandes mestres da espiritualidade cristã. O Poimen, que foi um monge, não é? Assim também como o Evagrio Ponto, outro monge. Eles são conhecidos como entre os padres do deserto, né, eram os monges que viviam no deserto da Síria, do Egito, né, uma vida contemplativa, uma vida orante, e nos forneceram toda a sua experiência. Esses conselhos que foi nos dados por ele, né, estão compilados neste livro, A Pequena Filocalia, que é um livro clássico da Igreja Oriental, um livro de oração belíssimo, né, vale muito a pena. Quando você puder, em algum lugar, alguma livraria católica ou na internet, sei lá, adquira A Pequena Filocalia, que é uma compilação de cerca de 25 padres do deserto, que eles dão conselhos sobre a vida espiritual. E quando a gente fala padres do deserto, a gente não está falando aqui sacerdotes, a gente está falando pais, né, os pais da espiritualidade que viveram no deserto. Então fica para nós esse conselho para que tenhamos uma vida espiritual, porque da vida espiritual deve emanar toda a nossa atividade intelectual, política, racional, social, cultural, afetiva, emocional, enfim. Tudo deve partir de uma boa oração, tá certo? Então fica aqui a nossa dica. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Aquela pessoa que você conhece, que também é uma pessoa de oração, ou que está precisando de algum conselho de oração, compartilhe, né, aqui na minha página Cleibson Américo, como também no meu canal no YouTube Cleibson Américo. Fique super à vontade, tá certo? Vamos espalhar essa ideia que a oração ela precisa estar concentrada para poder encontrar a Deus. Um abraço.